Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo fala. Esse vídeo ele é para a disciplina de arquitetura de computadores e ele é uma continuação direta do conteúdo que a gente trabalhou na última semana, tá bom? Onde nós falamos aqui um pouco da funcionalidade dos registradores dentro de uma CPU. Tá? Então eu trouxe aqui para vocês essa CPU hipotética que tinha 6 registradores. Nós vimos a função de cada um deles e enquanto nós víamos a função de cada um deles, nós íamos executando esse código, aqui essas instruções de máquina que formavam um programinha de soma simples, né? Então, aqui está o conteúdo da memória principal, aqui tinha uma legenda, né, dos componentes da CPU interagindo entre si. E ficou faltando, pessoal, para hoje, então, eu mostrar para vocês uma CPU real trabalhando, tá bom? Porque essa CPU aqui é uma CPU hipotética, isso aqui não existe de fato, tá? Não existe uma CPU com essa configuração, com esses 6 registradores, né? Então eu vou trabalhar com vocês hoje uma CPU real, tá? E para isso nós vamos utilizar um processador ARM, tá? Nós vamos trabalhar aí com um processador que é arquitetura ARM. Aí no final do vídeo eu falei para vocês que nós íamos utilizar aqui esse simulador de ARM, bom, o visual, né? Se eu não me engano, eu mostrei o site para vocês, tá? Se não, eu já mostro aqui para vocês novamente. O site, deixa eu voltar aqui na página inicial. Opa, vou clicar por aqui. Bom, esse aqui é o site inicial, é um nome meio complicado, meio pomposo, mas se vocês digitarem aqui no Google Visual ARM, vocês conseguem acessar o site com uma facilidade razoável, tá? Então, vocês vão entrar aqui no site, vão clicar aqui em Download, vão escolher o sistema operacional que vocês querem instalar, o aplicativo, vão fazer download e vão abrir ele, tá? É bem simples, não tem segredo. Acredito que a maioria de vocês vão fazer com Windows, tá? Não precisa instalar o Windows, tá? Desculpa, você não precisa instalar o aplicativo, basta você abrir aqui o executável, tá? O visual.exe, eventualmente criar algum atalho para você, né? E vocês vão ter acesso ao aplicativo. É bem simples realmente, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou acabar falando mais hoje com vocês, voltando um pouquinho, né, sobre essa questão das instruções de máquina, tá? Porque aqui no simulador o que efetivamente nós vamos trabalhar são as instruções de máquina, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês 2 exemplos de uma execução aqui no ARM e passar um exercício no final, né, para quem quiser fazer o exercício, se aprofundar um pouquinho mais na linguagem assembly, né, que a gente vai tá vendo aqui, tá? É uma boa estar fazendo o exercício. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu vou iniciar aqui o slide, tá? Então, só recapitulando, isso aqui eu já mencionei para vocês, né, mas o que a máquina efetivamente interpreta e lê, pessoal, é uma sequência ali de bits, né, de zeros e uns, que efetivamente no processador, isso aí vai ser ali sequências elétricas, né, tensão elétrica que está passando pela CPU, né, 1 representando uma tensão alta e 0 representando uma tensão baixa. E a CPU ela trabalha com isso, é a máquina trabalhando com isso. No entanto, nós humanos não trabalhamos com isso, né? Então, para que nós não precisemos programar nisso, tá? Nós vamos fazer uso de uma linguagem que está muito próximo disso. Está muito próximo disso. Tá? Mas que não é, obviamente, não chega nesse nível, que é a linguagem assembly.
Tá? Então, a linguagem assembly, eu vou lidar diretamente com as instruções de máquina, sem que com isso eu precise trabalhar em formato binário. Tá bom? Porque trabalhar com isso é extremamente complexo. Então, para não precisar trabalhar com isso, eu vou trabalhar com uma linguagem que está próxima desse nível, que é o que nós chamamos de linguagem assembly. Tá? Então, a linguagem assembly, como eu comentei com vocês no último vídeo, ela vai ser formada ali, as instruções, elas vão ser representadas por mnemóticos, né, que são siglas ali, letrinhas, né, 1, 2, 3 letrinhas, normalmente 3, que vão representar ali as instruções. E para mim, como ser humano, lidar com essas instruções em formato textual é muito mais simples do que lidar diretamente com isso. No entanto, para eu programar em linguagem assembly, que está num nível muito próximo do nível do hardware, eu preciso ter um conhecimento avançado, né, sobre como a CPU ela processa essas instruções. Tá? Eu preciso conhecer a CPU a fundo. Tá? Senão, eu não consigo programar em uma linguagem assembly. É diferente, por exemplo, de uma linguagem de alto nível, como C, Python, onde eu não preciso me atentar à organização, a como a CPU processa os dados. Tá? Porque o compilador abstrai esses detalhes do programador. Tá bom? Então o compilador é um aliado, né, que vai simplificar muito aí a vida de um programador de alto nível. No entanto, quando eu preciso programar em linguagem assembly, tá, eu tenho que ter esse conhecimento, tá, vamos dizer assim, de baixo nível, de hardware, né, para que eu possa desenvolver o meu código. E em que situação eu preciso, por exemplo, desenvolver um código desse? Quando você precisa ter total domínio sobre o que aquele código está fazendo com o seu computador, você precisa programar em assembly. Tá? Normalmente isso ocorre quando eu preciso ter um desempenho ali, eu estou muito preocupado com o desempenho do meu código e eu preciso, como programador, explicitar isso, né? Deixar isso bem claro no meu código para que o processador execute ele da melhor maneira possível. Então, quando você está programando em alto nível, você está passando em partes, a responsabilidade do desempenho do seu código para o compilador. Tá? Então, quando você está programando em baixo nível, o controle é todo seu. Tá? Então, quando você está lidando com um computador com poder de processamento, de armazenamento ali muito limitado, então talvez convenha você programar em linguagem assembly, tá bom? O que obviamente não é o caso da maioria dos cenários, tá, pessoal? A gente está falando aqui seria de sistemas embarcados, de sistemas onde realmente eu tenho muito pouca memória, muito pouco poder de processamento. Então aí convém eu desenvolver um código em linguagem assembly. Tá? Bom, o assembly, a linguagem assembly, então, cuidado aqui com os termos, tá? Porque eu tenho a linguagem assembly e eu tenho o assembler, tá? São coisas diferentes. A gente vai ver a diferença aqui. A linguagem assembly, ela não passa por um compilador, porque você já está trabalhando diretamente com as instruções de máquina. Então não tem necessidade de eu compilar o código. Ao invés disso, eu tenho que pegar aquele código que, vamos voltar aqui, por exemplo, eu tenho que pegar esse código que eu digitei aqui utilizando as siglas, né, que é efetivamente a linguagem assembly, e jogar isso daqui para a sequência ali de bits que o computador vai operar, tá bom?
Então, quem faz essa etapa de pegar essa sequência de códigos e transformar ele em formato binário é um assembler, tá? Ou, em outras palavras, um montador, tá bom? Então, é um passo que precisa ser feito de qualquer maneira, tá bom? Então, eu preciso fazer a montagem, né? Passar esse código em um assembly para que ele possa ser traduzido em formato binário. Então, por exemplo, né? Eu, como programador, eu indiquei essa instrução aqui. Então, isso aqui é uma instrução de movimentação de dados, que está movimentando aqui, por exemplo, o conteúdo de R9 para R3, por exemplo. O que o assembler vai fazer? Ele vai pegar essa instrução e vai traduzir para um formato binário, por exemplo, isso daqui, tá bom? Mas existe uma correlação direta entre as instruções em assembly e as instruções em binário, tá bom? O que não ocorre, por exemplo, em uma linguagem de alto nível quando passa por um processo de compilação, tá? Bom, cada processador, pessoal, cada processador, ele vem ali com um conjunto de instruções próprio dele, tá? Esse conjunto de instruções nós chamamos de ISA, que é um Instruction Set Architecture, tá? Então, arquitetura de conjunto de instruções ou conjunto de instruções da arquitetura, tá? Tudo depende um pouco da tradução aqui. Mas a questão é que o processador ele vem de fábrica com essas instruções definidas ali dentro dele. Então, na verdade, quando a Intel, a AMD, a ARM vai projetar um processador novo, uma das primeiras questões que eles têm que responder é quais instruções esse processador vai ser capaz de executar, tá? E aí eu vou pegar ali todas essas instruções e o conjunto delas, né? Eu pego todas elas, eu vou chamar de ISA, tá bom? ISA. E olha o que eu estou falando aqui. É comum, né, que os processadores novos sejam compatíveis com processadores antigos. Tá? Porque senão, o que acontece? Vamos supor que você compre um computador novo hoje, né? Abril de 2020. Então ele tem ali uma ISA nova, né? Um conjunto de instruções novo. E o que vai acontecer? Todos os softwares que foram desenvolvidos antes desse processador não vão ser compatíveis com o seu processador atual. Por quê? Porque eles foram desenvolvidos pensando, né, tendo ali como base uma arquitetura anterior, né, do processador anterior, no caso, que vocês tinham. Né? Então, ou seja, é normal que processadores novos sejam compatíveis com processadores antigos. O que significa isso? Significa que as instruções que foram desenvolvidas para os processadores antigos, elas são legadas, né? Elas são levadas para o conjunto de arquiteturas de um processador mais novo. Tá bom? Um exemplo clássico disso, pessoal, é a arquitetura x86, que foi criada pela Intel em 78 para o 8086, e ainda hoje, em pleno 2020, o conjunto de instruções x86 ele é legado nos processadores atuais. Tá bom? Novamente, por que isso daqui? Que eu possa ter compatibilidade com softwares que foram escritos no passado. Tá? Teve um caso interessante, né, aqui, que em meados dos anos 2000 surgiu uma nova arquitetura para o mercado de desktop, que é a AMD64. Tá? No começo ela foi projetada pela AMD, então deixa eu só escrever aqui, né, que não estava escrito. A AMD64. Então tem lá x86
e a AMD 64, em meados dos anos 2000. Tá? Surgiram os primeiros processadores com arquitetura AMD 64. E a AMD 64 ela surgiu como uma proposta de evolução da arquitetura x86. Pô, isso aqui era de 1978, caramba. Né? Precisamos de uma coisa nova. Então, ela foi uma arquitetura disruptiva com a x86. Então, em teoria, um software que... na teoria não, né? Um software que foi escrito para x86 não é compatível com um processador AMD 64. E vice-versa. Tá? Então são arquiteturas distintas. E de fato, os primeiros processadores com a arquitetura AMD 64, que foram criados justamente pela própria aqui, pela AMD, eles não eram compatíveis com essa arquitetura aqui. Tá? Então, eu não me lembro agora o nome exato desses processadores, tá bom? Mas eles existiram. Uma geração ali de processadores que não era compatível com a x86. O que aconteceu? Esses processadores foram um fiasco. Porque todos os softwares antigos não eram compatíveis com eles. Então, a AMD 64 tem um desempenho melhor se comparado com a x86. Mas não é compatível com os softwares que tinham antigamente, que foram escritos antes. Então, do que vale isso? Então, o que aconteceu a partir desse momento? Tanto a AMD quanto a Intel, elas colocaram as duas arquiteturas, os dois conjuntos de instruções dentro da CPU. Então, a sua CPU ela é capaz de executar a arquitetura x86 e ela é capaz de executar a arquitetura AMD 64. Então, por exemplo, até aqui interessante o Visual G, dá pra gente ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó, esse software aqui, ó, para Linux, 64-bit. O que significa isso? Significa que esse software ele foi compilado, ele está com as instruções do AMD 64. E esse aqui de baixo, ó, 32, ele foi compilado para a arquitetura x86. Vocês vão ver, se vocês procurarem softwares para fazer download, sistemas operacionais, vocês vão possivelmente ver essa questão, né? 32 bits e 64. Agora, pessoal, qual que é o melhor? 64, tá? O desempenho é superior. Quando que eu vou usar 32? Quando o meu processador for muito antigo, não oferecer essa compatibilidade com o sistema, mas tem que ser muito antigo mesmo, né? Então aí eu vou utilizar um software de 32 bits. Então, via de regra, agora a gente 2019, 2020, nós estamos vendo os desenvolvedores agora só optarem por estar trabalhando com 64 bits. Então tem algumas distros do Linux, agora, umas distribuições do Linux, que só estão sendo lançadas utilizando a arquitetura AMD 64. Olha que interessante. Tá? Bom, vamos lá então, vamos voltar para cá. Tá? Bom, a arquitetura, pessoal, x86 e, consequentemente, a AMD 64, elas são as mais famosas. Por quê? Porque elas são voltadas para o mercado de desktop. Desktop e também servidores, tá? Ou melhor, eu estou falando desktop. Então, desktop, notebook e servidores. Tá bom? Então, quem utiliza essas arquiteturas? Essas duas fabricantes de processador, né? A Intel e a AMD. Tá bom? As duas fabricantes aí de processadores para a arquitetura x86 e a AMD 64. No entanto, elas não são as únicas arquiteturas que existem. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de outras duas arquiteturas para vocês. PowerPC e ARM. O PowerPC ele já é uma arquitetura aposentada. Tá? Ela era utilizada nos computadores da Apple, tá? Nos Macintoshes, até 2006. Tá? A partir daqui de 2006, ela mudou para x86. Tá bom? Justamente para ter uma compatibilidade ali de software, né, com os outros computadores. Até esse momento, né, a Apple, né, um computador ali
da Apple era algo intocável, né? Totalmente separado por conta dessa arquitetura. Né? Então agora ela mudou ali o processador para x86. Olha que interessante, né? Esses videogames aqui dessa geração, aqui tem é uma geração, né? Wii, PlayStation 3 e Xbox 360 utilizavam a arquitetura PowerPC, tá? Os videogames atuais, pessoal, eu posso estar enganado, mas alguns deles utilizam x86, tá? E alguns utilizam o ARM, tá bom? O ARM, olha só que interessante. Eu falei para vocês que a x86 ela é a mais famosa. No entanto, ela não é a mais utilizada quando a gente fala de equipamentos, processadores que trabalham com ela. Em termos numéricos, a mais utilizada é a arquitetura ARM, tá bom? Ela está presente em dispositivos com baixo poder energético, tá? Como por exemplo smartphones, né? Videogames portáteis, sistemas embarcados de maneira geral, utilizam aí a arquitetura ARM, tá bom? E aqui para trazer o exemplo para vocês, eu vou utilizar, nós vamos trazer como exemplo, né, de implementação justamente a arquitetura ARM, tá bom? Bom, os processadores ARM, né, eles são utilizados principalmente em sistemas embarcados. Então, o sistema embarcado, gente, é um sistema onde eu levo o poder computacional, hardware, software, processador, memória, dispositivos de entrada e saída, né, para realizar uma função dedicada, uma função específica. Então, por exemplo, dentro de um semáforo, eu tenho um sistema embarcado. Dentro de um micro-ondas, eu tenho um sistema embarcado. Tem poder computacional ali dentro? Tem processador, memória? Tem. Tá? Então, tudo isso é um poder computacional. Né? E a ARM ela é líder de mercado quando se fala, tá, de sistemas embarcados. Tá? E não é só sistema embarcado. Tá? Computadores tradicionais também utilizam ARM. Tá? Só que normalmente são são computadores com um baixo poder de desempenho se comparado com processadores que utilizam com x86. Então, por exemplo, qual computador que utiliza ARM? Que tipo de computador utiliza ARM? O próprio Raspberry Pi, tá? Então, o ARM, o Raspberry utiliza lá dentro. Raspberry Beer. Ai, gente, eu não bebo cerveja, viu? E sem querer escrevi beer ali. Não bebo cerveja, juro por Deus. Raspberry Pi utiliza um processador ARM, tá bom? Então, se eu comparar em termos de poder de processamento, um Raspberry, ele com certeza é inferior a um processador de x86, dependendo, né? Se eu olhar a mesma geração ali de processadores, com certeza ele vai ser inferior, tá bom? Bom, o ARM ele foi desenvolvido pela empresa britânica Acorn Computers, tá, em 85. E a sigla ARM significa Advanced RISC Machine, tá? Eu não vou explicar nesse momento o que significa RISC, isso vai ficar para uma próxima aula, para um próximo assunto, tá? Mas o interessante é que o Advanced aqui, que acaba sendo um nome de marketing, vamos dizer assim, né? No começo ele significava Acorn, né? Que fazia alusão aqui à empresa, né? Que desenvolveu o ARM, tá bom? Então ele mudou, com o passar do tempo mudou de Acorn, mudou para Advanced, tá? Então só uma curiosidade para vocês. Bom, pessoal, então nós vamos utilizar o visual, tá? E eu vou falar com vocês um pouco aqui da organização dos registradores do ARM, tá? Antes da gente implementar o código. Tá? Então vamos lá então. Então, esse processador, pessoal, um processador ARM, desculpa. Opa, que eu tinha rabiscado algumas coisinhas aqui antes. O processador ARM, ele trabalha com 37 registradores. Ele trabalha com 30... Então, fisicamente, ali um processador ARM tem 37 registradores. Na verdade, tem até um pouquinho mais. Tá?
Mas são 37 registradores a princípio. Só que, em um dado momento, em um dado contexto, somente 16 registradores estão ativados para serem utilizados, tá? pelo processador. Tá? Desses 37, somente 16 estão ativados. Tá? Por quê? Por que não todos? Porque esses registradores aqui, esses 16 registradores, eles vão ser utilizados dependendo do modo em que o processador se encontra no momento. Então, o que é esse modo? O modo ele é um contexto que está relacionado à segurança da execução dos aplicativos. Tá? O modo do processador ele vai limitar ali o acesso a algumas instruções para que eventualmente algum aplicativo não possa ter controle total ali daquilo que está sendo da execução, né, do computador, tá bom? Então isso é uma camada de segurança que o processador em conjunto com o sistema operacional oferece, tá bom? O ARM, normalmente os processadores de forma clássica eles têm dois modos de segurança, tá bom? O modo usuário, né, e o modo kernel, tá? São dois modos ali, né? O modo kernel seria um modo com acesso total e modo usuário um modo de acesso limitado, tá? O ARM ele oferece 7 modos, tá bom? 7 modos para 7 diferentes contextos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 modos: modo usuário, modo supervisor e modo de abortamento. Tá? A maioria dos casos dos aplicativos vão executar aqui no modo usuário, que é o modo limitado, tá bom? Importante para a gente entender aqui que o que eu tenho disponíveis são 16 registradores. Tá? São 37 físicos, mas são 16 registradores que estão ali fisicamente implementados. Tá bom? Bom, desses 17 registradores, olha lá. O R0, no fundo, os 16 registradores, então esses 16 registradores, são de uso geral, tá? Significa que eu, como usuário, posso manipular o conteúdo deles. Eu posso usar as instruções para manipular o conteúdo deles. No entanto, tem alguns registradores que não é recomendado eu fazer isso, a não ser que eu saiba exatamente aquilo que eu estou fazendo. Tá? Bom, esses 16 registradores, pessoal, eles estão listados aqui, ó. Eles estão listados no visual. Tá? Então ele vai do R0, R0, R1, 2, 3, 4, 5, blá blá blá, até o 13. E aí eu tenho aqui, ó, LR, que eu poderia chamar de R14, e o PC, que é o R15, tá? Então totalizando 16 registradores. Tá? Então desses 16 registradores, de fato, o que a gente tem de uso geral é do R0 até o R12. Então, aqui eu tenho 13, né? 13 registradores. E aí sobra aqui 3 registradores, né? O R13, o R14 e o R15. Esses registradores, eles têm alguns usos específicos, tá bom? O R13, ele também é chamado de SP. SP. SP é sigla para Stack Point. Tá? Ou, deixa eu escrever aqui contexto, aqui, ponteiro de pilha. E o LR, Link Register, seria uma tradução, deixa eu pegar a tradução aqui do livro do Stallings, tá? Para a gente usar a tradução mais correta. Só um momentinho. Registrador de ligação.
Essa é a tradução correta aqui, de acordo com o livro do Stalins, tá bom? Link Register. Eu prefiro, sinceramente, o termo em inglês, tá bom? Ou até registrador de link, mas a tradução é registrador de ligação. Esses dois registradores aqui, pessoal, o SP e o LR, eles são utilizados para que o processador controle os estados dos programas que estão em execução. Tá? Então, por exemplo, eu estou executando ali algumas instruções, os registradores estão guardando os dados, tá? Então, o R0 até o R12 estão guardando os dados ali referente àquelas instruções, e de repente o aplicativo que eu estou executando chama um outro aplicativo, né? Ele chama uma função, um outro método. Então, o que vai acontecer? Esse outro programa que está sendo carregado ali, ele vai tomar conta dos registradores, né? Só que enquanto esse programa novo estiver em execução, eu preciso guardar os dados dos programas antigos em um espaço na memória, tá? Chamado pilha. Tá? Então, a pilha ali, ela serve para armazenar temporariamente alguns dados de um programa, tá? Para que outros programas possam utilizar o processador, tá bom? Depois eu posso passar um texto para vocês explicando melhor esses dois conceitos. Eles são melhores compreendidos quando vocês estudam funções, tá bom? Eu acho que a essa altura do campeonato vocês ainda não estudaram funções. Tá? Quem é do quinto semestre já sabe o que eu estou falando, tá? Mas quem é do primeiro acho que ainda não conhece. Enfim, eles são registradores que vão ser utilizados para armazenar o endereço da onde esses dados vão ser armazenados de forma temporária. Tá? E o R15, ele é o velho PC que vocês já conhecem, tá? É o Program Counter, que vai apontar o endereço da próxima instrução que vai ser executada, tá bom? Vocês podem se perguntar, né, para quem viu o vídeo da semana passada, cadê o MBR e o MAR? Eles estão também lá dentro, tá bom? Só que eles não são listados aqui, vamos dizer assim, nos documentos oficiais do ARM, tá bom? Mas eles estão fisicamente lá. Eles são interpretados ali, no caso, mais como buffers, né, memórias de espera, do que como propriamente dito registradores. Mas eles estão, tá bom? Então, se vocês, por exemplo, olharem o livro do Stalins, vocês vão verificar no esquema ali do processador ARM, vocês vão verificar o MBR e o MAR, tá bom? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora, então? Então, a gente conhece aqui esses registradores, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui a utilização desses registradores em conjunto com a execução aqui de alguns códigos em linguagem assembly, tá bom? Essa linguagem assembly, pessoal, ela é relacionada ao ARM, tá bom? Então, essa linguagem assembly, ela não é válida para x86, tá bom? O x86 tem o conjunto próprio de instruções dela, conforme eu expliquei para vocês. Tá? Então, vamos lá. Tá? Aqui vai ter algumas coisinhas diferentes, tá? do exemplo que eu dei na semana passada, mas eu explico. Então, move R0 30, move R1 20, ADD, vou colocar aqui R3, ou melhor, R2, R1, R0, tá bom? Então, escrevi o código, acredito que vocês já devem saber o que vai acontecer, mas vamos lá. Eu vou clicar aqui em Execute, executar. Se o código estiver ok, ele vai dar aqui a emulação completa, tá bom? E ele deu até uma indentada, né, uma organizada aqui no código, e aqui do outro lado ele atualizou os registradores, tá bom? Bom, aqui, pessoal, é possível observar então o valor dos registradores, e aqui é possível indicar em qual base que eu quero que ele expresse os valores, tá? Então,
Por padrão ele vai ficar expresso em hexadecimal, mas eu posso pedir para ele expressar em binário, tá bom? Só um detalhe, ó, esse 0b aqui no início, 0b, ele não faz parte do número, é só para indicar que isso daqui é escrito em binário, tá bom? A mesma coisa para esse 0x, esse 0x não faz parte do número. Esse 0x é para indicar que isso aqui está sendo expresso em hexadecimal. Eu vou expressar eles em decimal, tá bom? Bom, pessoal, o que eu fiz na primeira instrução? Tá? Na primeira instrução, eu movimentei o valor inteiro, tá? Então, não é o endereço de memória. Eu movimentei o valor 30 para dentro do registrador R0. Então, é possível observar aqui que o R0 está valendo 30, né? Eu movimentei também para dentro do registrador 1 o valor 20. Então, isso aqui não é o endereço de memória, tá? Então, é o valor 20, é o número 20 diretamente. Então, 20. E aí, a instrução aqui, a DD, ela vai ter 3 parâmetros, tá? 3 operandos. O primeiro operando, né, vamos escrever ele aqui. Então, ADD, R2, R1, R0. Tá? Então, como que eu vou interpretar isso daqui? R2 recebe R1 mais R0. Tá bom? Então, aqui o ARM está trabalhando com 3 operandos. Tá? E o resultado da soma é possível observar aqui, né? Armazenado no registrador R2. Tá bom? Bom, então esse é o primeiro exemplo. Eu vou resetar aqui, né, o código. Então, se eu não reseto, pessoal, ele não libera aqui para mim, tá bom? Então, resetei, ele limpa aqui para mim o conteúdo dos registradores. E agora eu vou mostrar um outro exemplo para vocês. Nós vamos implementar aqui um outro exemplo. Vai estar na apostilinha que eu vou disponibilizar, essa mesma apostilinha, tá? Vamos lá. Então, todo esse código está explicado aqui para vocês, tá? Então, nós vamos implementar esse código aqui. Deixa eu clicar aqui. Esse código em linguagem C. Está escrito em linguagem C. Bem fácil de entender, né? Então, 2 variáveis aqui, inteira, total e total vai receber 0. E aqui eu tenho um laço de repetição, é um laço que vai ser repetido 10 vezes. E o total, ele vai acumular o valor da variável i, tá bom? Então, vai ser, na prática, isso daqui vai ser 10, mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, mais 0, tá? E aí ele vai dar o resultado, tá bom? Então, é acumulando o valor aqui de i. Código muito simples em C. Vocês podem executar ele utilizando aí um compilador em C, tá bom? Para vocês verem o resultado final. Depois, eu não estou pedindo para imprimir aqui embaixo, mas vocês podem imprimir o valor de total. E o que acontece é que nós vamos implementar esse código. Nós vamos implementar esse código em linguagem assembly, tá bom? Então vamos lá então, vamos lá. Vamos voltar para cá, vamos apagar isso daqui, tá? Então vamos lá, move R0, o valor 0, move R1, 10, tá? Então, só para explicar já essa primeira etapa aqui do que nós estamos fazendo, o R0 ele vai armazenar o resultado das somas, tá bom? Então eu quero aqui no meu código, né? O total ele está armazenando as somas, tá bom? Ele está sendo aqui o acumulador. Nesse caso aqui vai ser o R0, tá bom? O registrador R0. E o R1 ele vai armazenar o número atual de i. Então o i ele começa com 10,
E nós vamos começar aqui o R1 com 10 também. Então, à medida que for passando o tempo, a ideia é que o valor de R1 seja subtraído. Tudo bem? Então vamos fazer aqui por etapas esse código. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Até agora eu declarei, entre aspas, declarei as duas variáveis, né? Movimentei os dados para os dois registradores. Bom, como é que eu vou fazer o incremento? Eu vou fazer utilizando a instrução add, né? Então, add, o R0 vai receber o valor de R0 mais o valor de R1. Tá bom? Então, estou fazendo aqui a soma. Então, se eu executar esse código, nesse momento, o R0 vai valer 10. Certo? Então, o que eu preciso fazer agora é fazer o looping. Tá bom? Fazer o looping. Mas vamos lá, vamos verificar como que eu faço esse looping aí. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu vou executar uma instrução de sub o que é sub? Subtração. Por que subtração? Porque eu quero agora subtrair, né, 1 de R1. Então, o R1 vai receber R1 menos 1. O R1 vai receber o R1 menos 1. Tudo bem? Bom, beleza. Agora, pessoal, a gente vai precisar fazer uma implementação nesse código que é totalmente diferente daquilo que vocês estão acostumados a trabalhar com uma linguagem de alto nível. Até aqui está próximo, está relativamente próximo, né? Agora, para implementar o looping, a gente vai ter que fazer uma coisa diferente. Mas vamos lá, vamos lá. Primeiro que esse sub aqui, eu vou ter que escrever de uma forma diferente. Eu vou colocar um S. Aqui, S. Tá? S, já explico para vocês o que é esse S. Tá? E aqui, eu vou usar uma outra instrução chamada BNE. BNE. Tá? Coisa diferente começa aqui. BNE. E aqui na frente eu vou escrever assim, repete. Repete. E antes do add, eu vou escrever repete. Repete. Bom, então aqui eu tenho código. Tá? Eu tenho um código. Eu já explico para vocês esse código, mas antes disso vamos executar ele para verificar se está tudo ok. Tá? E, bom, então percebam que ele organizou aqui para mim o código, legal, ficou bonitinho, né? E percebam que o valor de R0 aqui, ele mudou. Eu vou colocar em decimal e ele vai estar armazenando 55. Então, se vocês pegarem esse código e somar 10, mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, vocês vão chegar no número 55. Tudo bem? Então, ele está fazendo o looping, ele está fazendo o código. Tá? Além disso, só observações. Tá? Observem que aqui embaixo, ele também colocou um 1. Esse 1 não estava aqui. Tá? Então, por exemplo, estava 0. Vou executar. Então, percebam que aqui virou um 1 aqui, 1 aqui, né? E virou um 1 aqui também. Tá? Mas o importante para a gente é esse que ficou destacado. Bom, vamos lá então. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Antes de tudo, pessoal, eu não apresentei para vocês antes um outro registrador chamado CSPR. CSPR. Então vamos colocar ele aqui. Tá? Então esse tal de CSPR é um registrador também. Bom? Ele é um registrador. Esse registrador, ele vai armazenar alguns estados que ocorrem dentro da CPU relacionados às operações aritméticas que eu faço dentro dele. Tá? Estados.
Então, cada operação aritmética, ela pode ou não pode resultar em um estado, tá? Em um estado. E esse registrador vai armazenar esses estados. Quais são esses estados? Vamos ver aqui, ó. NZCV. NZCV. Tá bom? Aqui é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Deixa eu só... essa primeira, isso daqui, cada uma delas aqui, ó, é o que nós chamamos de flags. Flags, tá? Flag, a tradução de flag literalmente é bandeira, tá? A flag é uma variável, tá? Que vai armazenar ali a ocorrência de uma situação ou não. Tá? Normalmente a flag ela vai armazenar ou 0 ou 1, tá bom? Então, por exemplo, eu posso ter uma flag dentro de um código para indicar se a pessoa é maior de idade ou não. Então, uma flag maior de idade, por exemplo. Se ela for maior de idade, a flag vale 1. Se ela for menor de idade, a flag vale 0. Então, uma flag ela vai armazenar dois valores possíveis, tá? Esse esse N aqui é uma flag, o Z é outra flag, C flag, V flag. Esse N aqui indica que o resultado, olha lá, o resultado de uma operação deu um número negativo. Tá? Deu um número negativo. O Z indica que a operação aritmética que ocorreu dentro da CPU resultou no número 0. Resultou no número 0. Então, por exemplo, se eu somar, ou melhor, se eu fizer uma subtração, 4 menos 5, então se eu fizer 4 menos 5, isso daqui vai resultar em menos 1. Então, nesse caso, essa flag ela vai ser ativada. Se eu fizer uma operação, por exemplo, se eu fizer uma operação 10 menos 10, isso daqui vai ocorrer 0. Então, isso daqui, essa operação, vai acarretar nessa flag valendo 1. Tá bom? Porque essa flag vai indicar um resultado 0. Esse C aqui, ele é carry, indica que uma operação de subtração ela está utilizando aquele empresta, né? Então, por exemplo, 10 menos, desculpa, 0 menos 1, né? Então, aqui ocorreu aqui, eu corto aqui o 0 e passo 2 para cá. Isso aqui é um carry, né? Então, se alguma operação exigiu isso, tá? Essa flag vai ser ativada, tá? Essa flag vai ser ativada. Que é o caso aqui, tá? Ocorreu aqui, né? Então, ocorreu algum carry na subtração aqui, tá? E essa outra aqui, essa última, esse V, ele é de overflow. Ou estouro de pilha, tá? Isso aqui ocorre quando essa flag é ativada quando o número é muito grande e ele extrapola ali 32 bits, tá bom? Bom, gente, então cada operação pode ou não ativar essas flags. E especificadamente aqui nós temos interesse nessa flag aqui, ó. 0. 0. Tá? Nós temos interesse nessa flagzinha aqui. Por quê? Vamos lá, vamos entender aqui. Bom, primeira coisa, por que eu coloquei um S aqui depois do sub? Porque quando eu escrevo só sub, só assim, né? Isso daqui, ó, essa operação, ela não vai, em hipótese nenhuma, atualizar as flags. E eu quero que essas flags, nesse momento, sejam atualizadas. Então, para que isso ocorra, eu coloco um S aqui. Então, esse S está indicando que, dependendo do resultado
dessa operação, essas flags vão ser ativadas. Tá bom? As flags vão ser ativadas. Bom, e aí a gente tem aqui, ó, essa instrução BNE. BNE é uma instrução de desvio, tá? Então, vamos escrever aqui. BNE é uma instrução de desvio. O que é uma instrução de desvio? É uma instrução que vai retornar para um momento do código. Que momento do código é esse? Esse momento aqui, ó, repete. Ela vai fazer um desvio para essa área aqui do código, para cá, se uma determinada condição for satisfeita. Se uma determinada condição for satisfeita. Que condição é essa? Essa condição está estabelecida na sigla aqui da instrução. BNE é uma sigla para... Vamos lá. Fechou. Branch. Era só um momentinho, pessoal. Branch not equal. Branch. Tem um if aqui envolvido. Branch if not equal. Tá? Então, ou seja, essa instrução aqui, ela está diretamente relacionada à flag. Ela está diretamente relacionada à flag Z. Tá? Então vamos voltar aqui. Ela está diretamente relacionada à flag Z, que é a flag que vai indicar se o resultado da operação for igual a 0. Então, faça o desvio se não for igual, né, se a flag Z não estiver ativa. Ou seja, aqui a instrução subs, ela vai acarretar em uma subtração de R1 e essa subtração vai atualizar esse valor aqui. Se esse valor for diferente de 0, ele volta para cá. Ou melhor, me perdoem, gente. Se ele for igual a 0, se a flag Z for igual a 0, ele volta para essa área aqui do código. Ele volta para a área do código. Se em algum momento a flag 0 valer 1, o BNE não faz o retorno. Tá? Então, se a flag Z valer 1, o BNE não volta para cá. E quando que a flag 0 vai valer 0? Né? Na hora que o R1, aqui, ó, que ele está constantemente sendo subtraído, na hora que o R1 valer 0. Tá? Quando ele chegar a 0 aqui. Aí o resultado vai dar 0, essa flag vai alterar o valor, né? E aí ele vai voltar para cá. Vamos tentar executar aqui, ó, step forward, se não me engano isso daqui ele vai executar por etapas, para a gente verificar isso. Então vamos lá. Bom, na primeira etapa, então, o R0 está valendo 0. Tá, vamos colocar aqui os dois aqui em decimal, né? Vamos lá, próximo. Na segunda etapa, olha lá o código se movimentando, né? O R1 vai valer 10. Na terceira etapa, o R0 ele vai receber o valor de R0 mais R1, vai ser para 10. E na quarta etapa, o R1 vai ser subtraído. Então percebam que ele virou 9 agora aqui, tá bom?
ocorreu aqui o carry, né? Então, ok, isso aqui pra gente não interessa, tá? Foi o resultado aqui da operação binária. Vamos prosseguir. Ele vai chegar aqui no BNE. O BNE vale 0? Não, porque essa operação não resultou em 0. Ela resultou em 9. Tá? Então aí o BNE ele vai fazer um branch, vai fazer um desvio para a linha 3 novamente. Vai voltar para a linha 3. O que vai ocorrer? Ele vai pegar o conteúdo ali do R0 e vai somar com o R1. Então era 10, né? Mais 9 vai dar 19. Próximo passo, subs, vai subtrair, agora vai para 8. 8 é igual a 0? Não. Então a flag 0 não foi ativada. Vai passar para cá, o BND vai analisar, não é igual a 0, ele vai voltar aqui para cima. E aí vai fazer a soma. Pessoal, eu vou passar várias vezes aqui, para ser rápido, tá? Então, 7, 6, 5, 4, 3, 2, né? 1. Ele vai fazer a soma, aí, vamos lá então. Agora chegou no momento que R1 está valendo 1, né? Está valendo 1. Os subs, ele vai fazer R1 recebe 1 menos 1. Isso vai retornar em 0, né? Então, retornou o resultado, deu 0. O que aconteceu com a flag Z, ela vai valer 1. Na hora que chegar no BNE, o BNE não vai fazer o desvio, porque a flag Z está valendo 1. E aí o código é encerrado, tá bom? Pessoal, parece complicado, mas não é. Na verdade, é muito simples, tá bom? A gente depende da organização da máquina para que ela possa desempenhar aqui essa repetição, né? Bom, tem um exercício para vocês fazerem, um exercício proposto, obviamente, tá, pessoal? Enfatizando, não vale nota, tá? Realmente é mais para um aprendizado de vocês aqui no final, tá? É um exercício para calcular a média, tá bom? Então eu já estou dando as diretrizes para vocês aqui, utilizando as dicas. E vocês podem fazer o exercício e depois vocês podem submeter o código assembly lá na atividade a ser entregue, tá bom? Se vocês quiserem que eu avalie ele. Bom, pessoal, então por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. É um contato inicial com a linguagem assembly, tá? Não tenha pretensão nenhuma aqui de que isso seja um curso completo. Não dá pra gente fazer um curso de linguagem assembly completo na nossa disciplina por questão de tempo, tá? Mas é um contato inicial para nós termos uma noção de como que as coisas funcionam, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima semana.